O produto da indústria pornográfica é o corpo da mulher. E essa conclusão eu não estou inventando, eu estou baseando ela em dados. O Pornhub anualmente lança vários dados e análises desses dados no seu site. Uma pesquisa muito interessante que eles fazem e disponibilizam. Olhando esses dados, você vê que o que mais se busca nesse site são termos que significam características tanto etárias quanto étnicas das mulheres. E aí você poderia dizer, mas isso não significa nada. Quem usa o Pornhub são homens. Mas você está errado também, porque existe nessa pesquisa o dado do gênero dos usuários do Pornhub. E no Brasil, em 2019, 4 em cada 10 acessos no Pornhub foram feitos por mulheres. Ou seja, homens e mulheres igualmente buscam a pornografia para consumir o corpo feminino. Se você ainda não se convenceu, vai mais um dado dessa pesquisa. O Pornhub ranqueou os atores mais buscados e as atrizes mais buscadas do site. Mas na lista dos 15 atores mais buscados, o primeiro ator aparece em 6º lugar. O primeiro ator homem em meio aos atores e atrizes. O primeiro homem aparece em 6º lugar. O segundo homem aparece em 31º. O 15º homem vai aparecer só no lugar de número 264. Isso significa que o site precisou de 264 atrizes e atores para conseguir 15 homens. Ou seja, o produto principal desse site, assim como de outros sites da pornografia, são as mulheres. E esse produto vende muito bem. É difícil afirmar com certeza quanto é que a indústria pornográfica arrecada anualmente, mas algumas estimativas colocam que o rendimento anual da indústria pornográfica fica entre 6 a 90 bilhões de dólares por ano. E se você quer comparar com alguma coisa, porque é difícil ter dimensão desse número, Hollywood inteiro arrecada cerca de 10 bilhões de dólares por ano. A indústria pornográfica é responsável pelo sequestro, pelo assassinato, pelo estupro, pela morte por suicídio de várias mulheres. Existem muitas produções de audiovisual, existem muitos relatos de pessoas, de mulheres que trabalhavam nessa indústria e que fazem denúncias dos abusos que elas sofreram. Você já deve ter contato com alguma dessas obras e você talvez conheça homens ou mulheres que se proclamam anti-pornografia. Porque não é especificamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. O que a minha formação me deixou mais preparada para discutir é a violência da representação das mulheres nessa mídia. O meu objetivo aqui é mostrar que a objetificação feminina não tem nadinha a ver com o erotismo. Transformar a mulher em produto para consumo é uma coisa. Desejo erótico é outra coisa completamente diferente. E ser contra a pornografia é necessariamente ser contra a objetificação, porque o que é a indústria pornográfica se não a indústria da objetificação feminina? Essas duas coisas, elas andam lado a lado e elas são inseparáveis. Mas isso nada tem a ver com desejo erótico e ser contra a pornografia não tem nada a ver com puritanismo. Nós vamos devagar, mas nós vamos chegar lá. Primeiro, então, a gente precisa entender erotismo e, para isso, Georges Bataille. Antes de chegar nas minúcias do estudo dele e da teoria dele, eu quero deixar claro que ele escreveu o texto dele em 1957, numa época em que não era tão comum discutir questões que hoje são muito mais populares e muito mais presentes nas discussões, que é a questão, por exemplo, que existem algumas pessoas que são assexuais, e é muito possível que as ponderações do Bataille não se apliquem a esse grupo de pessoas. De acordo com Georges Bataille, o desejo erótico ele é despertado pelo fato incontestável de que todos nós somos seres descontínuos, o que significa que o meu ser termina antes que qualquer outro ser humano comece. Nas palavras dele, funciona assim. Os seres que se reproduzem são distintos uns dos outros, e os seres reproduzidos são distintos entre si, como são distintos daqueles de que provieram. Cada ser é distinto de todos os outros. Seu nascimento, sua morte e os acontecimentos de sua vida podem ter para os outros algum interesse, mas ele é o único interessado diretamente. Ele só nasce, ele só morre. Entre um ser e outro há um abismo, há uma descontinuidade. Esse abismo se situa, por exemplo, entre você que me escuta e eu que lhe falo.
Tentamos nos comunicar, mas nenhuma comunicação entre nós poderá suprimir uma diferença primeira. Se você morrer, não sou eu que morro. Somos, você e eu, seres descontínuos. Bataille vê então um erotismo enquanto uma necessidade filosófica, um aspecto do que ele chama de vida interior. Para Bataille, o erotismo é uma nostalgia da continuidade primeira em que um momento muito curto e muito específico da nossa vida foi uma realidade de todos nós. O espermatozoide e o óvulo são, em seu estado elementar, seres descontínuos, mas se unem e, em consequência, uma continuidade se estabelece entre eles para formar um novo ser a partir da morte, da desaparição de seres separados. O novo ser é ele próprio descontínuo, mas traz em si a passagem à continuidade, a fusão, mortal para cada um deles, dos dois seres distintos. Ele alega que a gente não precisa ter conhecimento dos fatos de que nós já fomos seres contínuos para que a gente sinta uma nostalgia da continuidade, para que a gente sinta esse desejo arrebatador de nos fundirmos a outros seres humanos e atingirmos assim, de novo, a continuidade. Bataille separa o erotismo da atividade sexual quando ele compara a relação que nós, seres humanos, temos com o sexo e a relação que os outros animais têm com a reprodução sexuada. A atividade sexual de reprodução é comum aos animais sexuados e aos homens. E aqui ele se refere, é claro, aos seres humanos em geral. Mas aparentemente, apenas os homens fizeram da sua atividade sexual uma atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente do fim natural dado na reprodução e no cuidado com os filhos. Aqui é uma breaking news, um furo de reportagem de que seres humanos não fazem sexo apenas para fins de reprodução. Eu não sei você, mas eu acho, no geral, a forma como Bataille descreve o erotismo e o desejo erótico fascinante. É aquele tipo de coisa que eu li há muito tempo atrás, na graduação, e isso ficou comigo para sempre. E o Bataille, você pode até nunca ter lido nem conhecido ele, mas ele foi grande influência para autores que são muito mais lidos que ele em universidades mundo afora. E alguns exemplos são o Foucault e o Deleuze. E eu poderia citar 1 milhão de nomes aqui, porque a verdade é que quase todos os grandes teóricos e filósofos contemporâneos quiseram o seu pedaço de Bataille. E o motivo pelo qual eu citei Michel Foucault e Gilles Deleuze diz respeito à forma como a Spivak comenta que esses dois autores enxergam a questão do desejo, a articulação mais especificamente entre o desejo e o interesse. A filósofa Gayatri Spivak diz que o Deleuze e o Foucault eles enxergam como se existisse uma relação mecânica entre desejo e interesse. E a frase que ela escolheu, que sustenta esse argumento dela, é a seguinte: nunca desejamos o que vai contra nossos interesses, porque o interesse sempre segue e se encontra onde o desejo está localizado. E o que eles afirmavam, então, é que existe sempre uma coerência entre os desejos e o interesse de um sujeito. Mas isso pode não ser bem verdade. Em Pode Subalterno Falar, a Gayatri Spivak, ela aborda essa articulação entre desejo, interesse e poder de uma forma bem diferente da Foucault e de Deleuze, e porque ela fala de um lugar muito particular. Enquanto os dois são homens brancos e europeus, Gayatri Spivak é uma mulher indiana. Nas palavras dela mesma, ela diz que minhas leituras são, mais propriamente, um exame interessado e imperito de uma mulher pós-colonial, sobre a fabricação da repressão, uma contranarrativa construída da consciência da mulher e, portanto, do ser da mulher como um ser bom, do desejo da mulher boa e, assim, do desejo da mulher. O fenômeno que a Gayatri Spivak discute no texto dela, mais especificamente, é o sati, um costume antigo de origem hindu que consistia no sacrifício voluntário de viúvas na ocasião da morte dos seus maridos. De forma bem mais pedestre do que ela coloca, o que ela está interessada em entender é como, de fato, esses sacrifícios eram voluntários. Aquilo que era entendido como um desejo de autossacrifício era, de fato, coerente ao interesse daquelas mulheres? Ou aquele desejo ele foi criado a partir de uma associação entre desejos e valores morais? E esse caso dos sacrifícios da viúva, a Spivak escolhe porque ele é muito exemplar do fato de que a gente não deve considerar
que o desejo de um grupo subalterno, como é o caso das mulheres na Índia, seja correspondente e sempre coerente ao interesse desse grupo subordinado. Não dá para pensar sobre os desejos de um grupo subordinado como se eles fossem completamente independentes da ideologia dominante. No caso, essa prática do autossacrifício das mulheres é o que ela chama de assimetria legalmente programada do status do sujeito que efetivamente define a mulher como um objeto do marido. O sacrifício das viúvas, então, é um caso extremo da objetificação feminina. E embora o sati, felizmente, não seja mais uma prática corrente na Índia, a objetificação ainda faz parte da realidade das mulheres do mundo todo. Em outra oportunidade, eu já discuti aqui nesse canal, no Mimimídias, um conceito da Laura Mulvey, chamado de male gaze. Esse é o nome que essa crítica dá ao olhar objetificante dos homens ao corpo feminino no cinema. De forma bem resumida, nesse texto de 74, o que a Laura Mulvey vai dizer é que Hollywood conseguiu codificar o desejo sexual de forma visual. Nesse texto de 74, o que a Laura Mulvey vai argumentar é que Hollywood conseguiu codificar o erótico na linguagem do cinema e conseguiu manipular o corpo da mulher de forma a usar disso para gerar prazer visual nos homens que compunham a audiência desses filmes. E esse prazer em olhar, essa escopofilia, é um prazer de entender as pessoas enquanto seus objetos, submetendo esse objeto não só a um olhar de desejo, mas a um olhar que também é controlador. E o male gaze nada mais é do que uma demonstração na mídia do desequilíbrio de poder na nossa sociedade, onde os homens olham e as mulheres são olhadas. Os homens projetam no corpo feminino essa objetificação e o resultado é um corpo que é estilizado para causar prazer nessa audiência. Então, não é só na pornografia, o cinema mainstream também usa do corpo feminino enquanto um produto a ser comercializado. A objetificação é um vício sistemático na representação feminina. Gerações de operadores de câmera, diretores de fotografia, equipes de iluminação consolidaram-se nas suas carreiras enquanto objetificadores profissionais de mulheres. Agora, resistir à objetificação do meu corpo enquanto mulher brasileira é uma tarefa particularmente árdua. Porque esse olhar estrangeiro e objetificante do corpo feminino é potencializado quando se trata do corpo de mulheres negras, indígenas, asiáticas e latino-americanas. Um grupo de mulheres que não só é entendido como hipersexualizado, como também é entendido como subintelectualizado. Nós somos gostosas e burras. Mas não é só no estrangeiro. A produção audiovisual brasileira também tem seu papel nessa consolidação da objetificação do corpo da mulher brasileira. Os programas de TV que a gente crescia assistindo também nos representavam como criaturas hipersexualizadas e subintelectualizadas. A publicidade que era feita no nosso país até muito recentemente usava do nosso corpo para vender qualquer produto. E até mesmo os programas de auditório infantis usavam da objetificação do corpo da mulher brasileira de forma extensiva. E não foi só a TV, o cinema brasileiro também foi construído numa perspectiva altamente masculina, e ele ainda é construído dessa forma. Ainda que as experiências brasileiras com a ficção no cinema datem do início do século passado, eu encontrei uma dissertação de mestrado que mostra todos os filmes dirigidos por mulheres, longa-metragem, até 1969. E é muito chocante ver que até 1969, apenas 13 filmes brasileiros foram dirigidos por mulheres. É claro que a quantidade de filme que a indústria brasileira produzia era muito menor, mas quando a gente olha a porcentagem, isso continua assustador. Nos anos 60, 0,68% dos filmes produzidos eram dirigidos por mulheres. Na década seguinte, a porcentagem aumenta um pouco e continua aumentando bem devagarzinho. Só agora, na primeira década do século XXI, que a gente chega nessa máxima histórica de cerca de 15% dos filmes serem dirigidos por mulheres aqui no Brasil. Existe um crescimento,
Mas com mais de 84% dos filmes ainda sendo dirigidos por homens, o cinema brasileiro ainda é ostensivamente uma produção de homens. E aí, vem várias coisas na história do cinema, por exemplo, do Brasil, que a gente podia ficar discutindo aqui, mas aí eu vou chamar a atenção pro fato de que a chanchada, que é esse gênero de produção audiovisual tipicamente brasileiro, deu origem à pornô chanchada, que foi a produção audiovisual que talvez tenha deixado mais evidente o corpo da mulher brasileira enquanto produto para comercialização do audiovisual aqui no nosso país. E, inclusive, o cinema brasileiro, muito por causa da pornochanchada, acabou estigmatizado como uma produção que é unicamente vulgar e pornográfica. O que, aliás, não é verdade. Mas basta a gente olhar para a história do nosso cinema para a gente entender de onde é e às custas de quem surgiu esse preconceito. Com a internet e com as redes sociais, hoje em dia a gente vive uma nova fase da objetificação feminina. A objetificação, ela é um vício de representação. Muito antes da gente nascer, os homens, com seu monopólio da câmera, já representavam as mulheres de uma forma específica. Então a gente foi ensinada, ainda que indiretamente, a assumir uma certa postura de frente à câmera. Isso diz respeito a olhares, gestos, ângulos da câmera e até certas expressões faciais também. Nós aprendemos que partes específicas do nosso corpo são o verdadeiro objeto de interesse da câmera, tanto da fotografia quanto do vídeo. E hoje, com as redes sociais, então as mulheres elas têm a possibilidade de capitalizar através da própria objetificação. No YouTube, no Twitter, na Twitch, no Instagram, onde é que tem a imagem, tanto estática ou em movimento, o corpo feminino vende. Se não diretamente em relação a recompensas de dinheiro, em recompensas de atenção, porque a gente vive, claro, numa enorme economia de atenção, especialmente nas redes sociais. Daí que hoje em dia, então, várias mulheres recebem diretamente nas suas contas correntes os frutos da sua própria objetificação. Existe até uma piadinha que diz que o casal millennial ele é composto por um homem que tem um podcast e uma mulher que vende fotos seminuas na internet. A objetificação feminina é extremamente naturalizada nessa nossa sociedade que diz ser tão igualitária em termos de gênero. A objetificação ela é tão naturalizada que mesmo quem é vocal na luta anti-pornografia não necessariamente se livra das amarras da própria objetificação e pode assim acabar contribuindo com a indústria pornográfica através dessa valorização e dessa mercantilização do produto principal da indústria pornográfica, que é o corpo feminino. Parece justo, né, que uma mulher objetifique a si mesma. Uma mulher pode não importar em ser objetificada, né? Mas as mulheres podem até sentir desejo em serem entendidas como objeto sexual, né? Mas de onde vem esse desejo? E essa é uma pergunta genuína. Eu me pergunto até se a gente, enquanto sociedade, desenvolveu formas de representação do corpo feminino que não sejam objetificantes. E outra coisa que me veio à cabeça e me interessa quando a gente está falando assim do desejo da mulher como se isso fosse um dos grandes valores da nossa sociedade, eu fico pensando, quem é que se beneficia desse conceito totalizador do desejo feminino? Porque aparentemente não são as mulheres, né? Já que a gente tem tantas pesquisas que mostram que uma porcentagem assustadora de mulheres adultas nunca atingiu o orgasmo numa relação sexual. Então, assim, individualmente, no campo das relações interpessoais, me parece que o que é de fato desejo das mulheres não tem sido levado tão em conta. Fato é que a objetificação, ao colocar as mulheres enquanto objeto de desejo dos homens, solidifica a condição de inferioridade das mulheres na nossa sociedade, além de perpetuar o olhar masculino na produção de vídeo, fotografia e até em outras formas de representação. O tal desejo pela objetificação pode ser entendido como um desejo que é coerente aos interesses das mulheres enquanto grupo social que lutam para serem entendidas como sujeitos em condição de igualdade? Será que o desejo de ser objeto é coerente com o interesse de ser sujeito? Tantas dúvidas elas me levam de novo ao bataio.
E quando a gente considera que ele escreveu o Erotismo em 57, a gente já espera um machismo e uma heteronormatividade, mas segura um pouco seu tomate, porque quando ele se refere à parte feminina e parte masculina, ele está se referindo a homens e mulheres, mas ele também está dizendo a respeito de espermatozoides e de óvulo. No momento de dissolução dos seres, o parceiro masculino tem, em princípio, um papel ativo, e a parte feminina é passiva. É essencialmente a parte passiva feminina que é dissolvida enquanto ser constituído. Mas, para um parceiro masculino, a dissolução da parte passiva só tem um sentido. Ela prepara uma fusão em que se misturam dois seres, chegando juntos no final ao mesmo ponto de dissolução. Toda operação erótica tem por princípio uma destruição da estrutura do ser fechado que é, no estado normal, um parceiro do jogo. Eu acho que essa nossa viagem pela filosofia da pornografia, do desejo erótico, da objetificação, o que ela traz de mais interessante é mesmo pensar que o desejo erótico em si só não é objetificante. O que o Bataille descreve é um processo no qual um sujeito identifica e percebe um outro sujeito e nada nessa equação é objeto. Dois sujeitos inspirados por um desejo mútuo de, num único instante, constituírem um ser contínuo. Pornografia não é sexo. Objetificação não é sexo. Sexo é outra coisa.